Nós estamos falando sobre o tema Igreja Fora da Igreja. Esse é o tema da nossa série desse mês, que já estamos adentrando mais um mês de julho. E vamos continuar falando, tendo em vista que nós já conversamos por algumas vezes. Falamos no primeiro encontro sobre a essencialidade da igreja para a sociedade e para a família. Se você não acompanhou esse culto, assista nas redes sociais, no nosso YouTube. Assista lá, faça um comentário, dê um joinha, enfim, o que você quiser fazer, compartilhe com alguém. Na segunda vez nós conversamos sobre o que é igreja, o que é culto, e quebramos alguns paradigmas que nós temos sobre o que é igreja. E entendemos que igreja não é o prédio, igreja somos nós, na união do povo. Hoje eu fui almoçar lá no Central e tinha um bando de crente, quase fizemos outro culto lá, quase, faltou pouquinho assim para começar ali a adorar. Tinha uns paras ali, inclusive os irmãos servos, tudo com roupa de servo, não tinha como esconder que era da igreja, tudo com as roupas da camiseta da igreja. Falei, vamos fazer um culto já. E nesse dia, nós aprendemos que culto também não é o que nós fazemos aqui só. Culto é aquilo que nós continuamos a fazer, porque culto é quem eu sou no dia a dia, na tratativa. Também essa mensagem está nas redes sociais, se você quiser acompanhá-la na íntegra, é só puxar lá. Aí depois nós mudamos um pouquinho a fase de entender a essencialidade da igreja, e o culto é a igreja, mas também a questão litúrgica, o que a gente faz aqui? Por exemplo, a gente canta, por que canta, por que a gente adora, por que a gente tem a palavra, por que tem orações, como o Zé veio fazer oração e a gente faz nossas orações, por que tudo isso acontece? E a gente aprendeu nesse terceiro encontro, que o culto aqui é apenas para nos inspirar a viver o que vivemos aqui lá fora. A ter essa tratativa que a gente tem aqui, de adoração, de canção, de comunhão, de celebração, de palavra, lá fora também. E a ideia, quando nós falamos nesse terceiro encontro, é que a gente possa, além do culto, ler a Bíblia. Além do culto, orar. Além do culto que encontramos aqui, ter comunhão com os irmãos. Além desse momento, a gente viver o que a gente aprende aqui. E aí nós entramos em alguns temas. Vamos falar de 4 temas. Vamos falar sobre oração, encerrando hoje. Nós vamos falar sobre adoração, semana que vem. Vamos falar sobre palavra, nos outros 2 domingos. Por isso, entramos no 4º encontro, na perspectiva de como orar. Jesus mesmo foi indagado pelos seus discípulos, na pergunta dos discípulos dele, inclusive dos que vieram de João Batista, e perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar. E nesse encontro passado nós falamos sobre essas 2 formas de oração. Aquela que está em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E a outra forma de oração que Jesus nos ensinou, que é aquela que você sai do seu lugar e você vai para um lugar reservado, chamado no texto de Mateus capítulo 6, versículo 6, quarto secreto. E ali você fecha a porta e ali ao seu Pai que está em secreto, que está ali, que te vê, te recompensará. A gente falou bastante sobre isso semana passada, retrasada, a respeito desse texto. E no capítulo 6, versículo 6, Jesus ensina a oração individual. E talvez não é só métrica e nem só pedagógica, mas tudo aquilo que no coletivo é bênção é porque no individual aconteceu. E vou repetir o contrário. Tudo aquilo que no coletivo não é bom é porque no individual está faltando. Como oração. Se a nossa oração, o encontro nosso aqui, de repente não te incomoda, não faz bem, e você não está aqui de alguma forma só física, talvez é porque no individual está faltando. E é isso que Jesus fala no Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando orares, entra no seu quarto, feche a porta, e o seu Pai, ore a Ele, e esse Pai que te vê, em secreto, te recompensará. Aí no versículo de número 9, Jesus começa a ensinar a oração na coletividade, que é a oração do Pai Nosso. Portanto, quando vocês orarem, aí ele fala para a coletividade, quando Isaías ora, ele ora no quarto. Quando Isaías e nós oramos juntos. E aí nós chamamos Deus de Pai Nosso, a oração que a gente sempre ora. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Oração sensacional. Um exemplo de oração para a gente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Achou a versão que eu sei de cor, né? Estou vendo, falei, rapaz, estou lendo ali sem ler? Obrigado, Gui. E é interessante que Jesus não para aí. Nos versículos seguintes, do versículo 14, Jesus retorna a falar sobre a oração. Ou melhor, ele retorna para falar sobre um tema que ele expande na oração, que é sobre perdão. Ele diz, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus, perdoará vocês. Versículo 15, contudo, no entanto, porém, se não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. O que Jesus de repente está tratando aqui com a gente, ele fala isso um pouco mais no versículo 5 de capítulo 6 de Mateus, e também no versículo 7 e 8 de Mateus, é que na oração não cabe teatro. A gente falou sobre isso semana passada, retrasada, que na oração não cabe teatro. E às vezes nós somos teatrais, né? Nós nos enganamos. Quem recebe, quem aceita e quem suporta teatro é a nossa esposa, é o nosso marido, são nossos filhos, é o nosso patrão, é a igreja, é o seu pastor. Mas o Pai que está em secreto, que vê tudo, ele não aceita teatro. Ele sabe que o que nós estamos orando, ou a forma que estamos orando, ou o espaço que estamos ocupados para fazer da oração, não é tão legítima como a gente acha que é. Por isso que, como nós orientamos semana retrasada sobre oração, oração não é falar com Deus, oração é o encontro de um filho com o pai que quer estar com ele só. E o pai sabe quando a gente quer estar para nada. O pai conhece, a gente sabe o que a gente está desejando. Tanto que, falava disso esses dias com meu pai, quando eu startei isso no meu coração, quando o Espírito Santo me trouxe esse ensino, de que quando eu era adolescente, eu chegava para o meu pai sempre perguntando, pai, aí ele fala, filho, tem 50? Eu brinquei hoje de manhã, Didi, sobre isso, eu falei, imagina os filhos do Didi chegar lá, pai, não é eco, é os filhos. Me dá 50. Então, um é 50, ali vai ser 150. Obrigado. É o eco do Didi. Mas assim, isso vai acontecendo de forma meio comum, meio sempre. E aí, de repente, os meninos chegam para o Didi, ou como eu chegava para o meu pai, e falava, pai, já sei, quanto você quer? Vintão hoje. Já sei quanto você quer, porque eu sempre procurei meu pai para isso. Mas quando Deus me startou no coração, e que pai não é só para isso, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, ele, quanto você quer? Eu falei, hoje eu não quero nada, pai. Ele olhou assim, como assim? Você não quer nada? Eu falei, não, pai, hoje eu só quero estar com o senhor. Só quero ficar aqui. Só quero dar um abraço. Só quero ouvir suas histórias. Como que você acha que meu pai ficou com o olhar? Esse é o mesmo sentimento que Deus tem com a gente quando a gente vai nas nossas orações perto dele e não é só para ficar pedindo. Que tipo de sorriso a gente tira do Pai quando a gente chega no nosso quarto secreto? Por isso que a pergunta que a gente precisa fazer, e semana retrasada respondemos como orar, hoje eu quero tentar trazer você a pensar, e que você saia daqui, esse é o nosso desafio nessa noite, a responder essa pergunta. O tema da nossa mensagem é, por que orar? Pastor, por que eu tenho que orar? É fato, primeiro, que aparece por mais de 160 vezes no Novo Testamento essa expressão para a gente orar. E dessas, pelo menos 30 vezes é um mandamento, e dessas 30, pelo menos 9 a 10 vezes é de Jesus falando para a gente orar. E quando Jesus ordena para a gente orar, ele inclusive no livro de Lucas capítulo 18, ele fala uma parábola sobre não parar de orar, mas orar com insistência, com persistência e não desfalecer no quesito oração. Ou seja, Jesus está sempre dizendo para a gente orar, sempre orar.
Apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo de número 12, ele também diz isso: perseverai na oração. E apóstolo Paulo, para a igreja de Tessalônica, ele fala sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, texto mais simples do Novo Testamento. Orai sem cessar. Mas talvez surja para o teu coração algumas questões que as pessoas estão colocando, eu acredito ser interessantes a gente pensar. Por que eu tenho que orar, pastor? Vou te dar 2 argumentos para refutar quando alguém perguntar para você por que tem que orar. E a primeira que eu diria, e que me disseram, e eu analisei-as e as coloquei aqui: por que eu tenho que orar se Deus conhece todas as coisas? Inclusive Salmo 139, versículo 4. Antes mesmo que minhas palavras cheguem aos meus lábios, Deus já as conhece todas. Então por que eu tenho que orar se Deus conhece tudo? Por que eu tenho que orar se amanhã Ele já sabe que se eu vou sair de manhã, de tarde, que hora que eu vou acordar? Ele já sabe tudo, Ele é soberano. Ele tem presciência, Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares. Então por que eu tenho que orar se Ele sabe tudo? Já passou por isso? Já teve essa dúvida no seu coração? Por que orar? Se Ele conhece tudo. Mas a segunda, talvez é sobre a soberania de Deus. E a gente às vezes cai nessa mesma palavra, nesse mesmo pensamento, dizendo assim: por que eu vou orar se a vontade de Deus vai estabelecer? Por que eu tenho que orar se a vontade de Deus é soberana, vai acontecer? Eu orando ou não orando, vai acontecer. Você está certo também? Está errado não. Você está certo no primeiro argumento, onde você entende que Deus conhece tudo antes que você fale, está certo. Não deve ser motivo para não orar, mas está certo. O fato de Deus ser soberano, está certo, mas cuidado para você não confundir soberania com unilateralidade. Ou seja, achar que Deus tem vontade e não tem permissão. Essa é uma das grandes ideias conflitantes que os seres humanos hoje têm. É esse problema onde a gente acha que tudo é vontade de Deus e algumas coisas não são vontade de Deus. São só permissões de Deus. E como eu dei o exemplo pela manhã, eu quero usar o mesmo exemplo. Vou usar outro, Ítalo, meu querido. É vontade do Ítalo, de repente seu filho está ali, não está tão bem, mas é vontade do Ítalo levar o seu filho para o hospital e entregá-lo numa mesa de cirurgia e fazer cirurgia? Não é vontade do Ítalo. Mas ele tem que permitir para que o filho dele seja sarado daquele problema. Vontade e permissão. O maior problema sobre isso é que a gente às vezes confunde esse elemento de vontade e permissão, e nessa confusão que nós temos, nós lançamos a Deus coisa que a gente acredita que é vontade, mas era permissão, e aquilo que era para ser permissão, a gente briga porque a gente queria que não fosse vontade. E esse mistério, como eu disse inclusive na primeira parte da nossa mensagem sobre oração, para mim oração faz parte desse mistério que a gente tem com Deus. E esse mistério provoca uma tensão. Entenda bem isso que eu vou te dizer, que é o pano de fundo para a gente entender o resultado do que, por que você tem que orar. Há um ordenamento humano e uma liberdade humana. Há um ordenamento divino e uma liberdade humana. Nós temos esse conflito, essa tensão entre aquilo que Deus quer, é a vontade dele, e aquilo que o ser humano quer, que muitas vezes vai contra a vontade dele. Como por exemplo, trouxe aqui um tema bem específico, bem atual para você entender isso. Ordenamento do mundo, humano, divino. A gente nasce. Eu nasci homem, você nasceu mulher. Mas de repente surgiu uma liberdade humana, desenfreada, que disse: não, eu não quero essa ordenança humana dos céus e da natureza. Eu quero ser outra coisa. E pasme vocês que às vezes não estão na internet, mas agora nós temos um chamado, agora eu sou Therians. Já viu essa palavra, Therians? Therians é alguém, Anderson, que nasceu homem ou nasceu mulher, mas ele se entende cachorro. Aí ele bota uma focinheira, anda de 4,
E se for um cachorro legal, ele tem uma corrente porque tem um dono. Aí desfila o dono com o cachorro, que era a gente, mas por causa da sua liberdade e do seu desejo, não, eu tenho que ter essa liberdade humana, eu não aceito o que vem de cima ou de qualquer soberania, eu vou viver como um cachorro. Esse é o grande conflito, e me parece que a gente está cada vez mais dentro desse conflito ultimamente, não? A maioria de nós não está submisso à vontade humana, pelo contrário, ou à vontade divina, pelo contrário, nós não aceitamos, nós nos revoltamos, nos rebelamos aquilo que Deus gostaria que fosse. Ou talvez esquece Deus aquilo que a natureza diria que nós sejamos. E na filosofia, isso é chamado de cláusula de necessidade e contingência. Guarde esse nome, quero que você entenda bem. Cláusula de necessidade e contingência. O que tem a ver isso com oração? Você vai entender já já. Necessidade, por essa cláusula filosófica, necessidade, é aquilo que vai acontecer. É aquilo que é inexorável, é aquilo que é independente da sua vontade, é inevitável, como por exemplo a lei da gravidade. Se eu de repente pegar essa caneca, esse copo aqui, essa garrafinha e soltar, vai cair, certo? Necessidade, é cláusula de necessidade, vai cair. Ah, mas eu não concordo, problema seu. Caiu. Independe se você quer, se não quer, se você gosta, se não gosta, se acha legal, se acha não legal, vai acontecer. Por exemplo, a questão da chuva faz parte da necessidade, cláusula da necessidade. Ou seja, vai acontecer. Ah, eu não gosto de chuva, mas vai chover, irmão. Você gostando ou não gostando, vai chover. Simples assim. Já a contingência é aquilo que pode ou não acontecer. A contingência está no ambiente do imprevisível, da eventualidade, do não definido, ou seja, há uma margem, uma possibilidade ali da qual pode ser mexida, pode ser negociada. Na prática, para a gente entender, envelhecer faz parte da necessidade. Todos nós vamos ficar velhos, sim. Não igual a Noeli, que está sempre mais idosa e nunca passa daquilo. Já atrás apresentei a Noeli, que está ali com a gente, né, linda? Pastor, você fala tanto dessa Noeli. Noeli, por favor, fique em pé, minha linda. Você fala que ela tem uns 400 anos, 300 e poucos anos, agora vou ter que apresentar para todo mundo. Né? Ó, essa mocinha, gente. Essa é a Noeli que eu falo que ela tem uns 400 anos. Aí uma pessoa, pastor, mas ela é nova. Eu falei, que você não conhece a história dela. Já ouviu falar Highlander? É, a Noeli, nossa, é assim. Nós vamos envelhecer, isso faz parte da necessidade, faz parte do processo. Mas como você vai envelhecer, faz parte da contingência. Envelhecer é um fato, como envelhecer é uma escolha. Você pode envelhecer, e essa ação de envelhecer depende de nós do que eu vou fazer. Um outro exemplo, você vai ficar doente. É só uma questão de tempo. Porque nós, e disse isso de manhã, algumas pessoas olharam e falaram, pastor, misericórdia. Não, você vai morrer. Ai, bate na pedra, bate na madeira. Ai, você vai morrer, irmão, está amarrado. Não, amarrado, desamarrado, você vai morrer. Do jeito que você quiser. Agora, essa é da necessidade. E por ser, cada um de nós, essa degeneração, esse processo finito que a gente vai viver, nós vamos ficar doentes, é só uma questão de tempo. Agora, do que você vai ficar doente, faz parte da contingência. Por exemplo, eu não vou ficar doente de cirrose. Não bebo que nem os esmiuelado, nem bebo. Então, dessa doença, Paulão, não vai rolar. Então, doente ficaremos. Necessidade. Qual doença teremos? É da contingência. Por exemplo, um outro, comer. Coisa boa, né? Nedson, eita, coisa boa comer. Comer faz parte da necessidade. Você se incomoda, você quer comer alguma coisa, aquele horário você quer comer. O pessoal que vem antes aqui nos serve o que mais na nossa sala lá, comer hoje um cachorro quente, né, Beth? Cachorro quente feito da Beth.
Agora, comer é da necessidade, é um fato, vai ter que acontecer. Agora, onde você vai comer e o que você vai comer é da contingência. É você que vai escolher. É você que vai decidir essas coisas, e essas ações de decisão, ela nos leva a entender que nós temos alguma competência em meio a essa loucura do mundo. E para isso, então, você pode ter duas reações à necessidade e à contingência. Você pode ter duas reações. Necessidade é o que vai acontecer. Contingência é o inesperado. Pode ou não acontecer. Sim? Tranquilos? Estão comigo? Você tem duas reações para isso. A primeira, resignação ou submissão. É você simplesmente entender a vontade e se arrolar essa vontade, aceitar essa vontade e viver em paz com essa vontade. Como por exemplo, o tempo fechou, as nuvens apareceram, raios e trovão. Aceita a vontade, vai chover. Ai, eu não queria que chovesse. Ai, que raiva que vai chover. Ai, não, que ódio, eu não gosto de chover, vai molhar. Pangaré. Por quê? Porque não se submete à vontade. Você gostando ou não, você se revoltando ou não, você tendo desespero ou não, você ficando bravo ou não, vai chover. Então a sugestão que eu te dou a despeito disso é: submeta à vontade de Deus. Isso não é uma covardia, mas é bom senso. Não lute uma luta que você não vai ganhar. Para que ficar maluco a despeito dessas coisas? Ai, meu Deus, deixa eu ver. Vai. Trouxe apenas esse tema, mas, por exemplo, você vai morrer. Nossa, pastor, falando de morte bastante, para você lembrar. Salomão fala para nós que é melhor estar num lugar onde há luto do que onde há festa. Então, já que aqui também é festa, pode ter luto para você lembrar que você vai morrer. E a despeito disso, o que você tira da sua ideia? O que você faz sobre a vida? Fica em casa chorando todo dia. Ai, o pastor falou que eu vou morrer. Acorda de manhã, ouve. Ai, pastor de novo, ele falou que eu vou morrer. Fato, calma. A contingência é a despeito de como eu vou viver, tendo sabido que eu vou morrer. Mas a segunda ação que eu queria que você entendesse, a primeira é resignação, submissão ao processo, à vontade divina. E a segunda é responsabilidade, a despeito da contingência. Porque se eu vou envelhecer, é da necessidade, é natural. Mas como eu vou envelhecer, é minha responsabilidade. E aqui que entra um fator muito importante que a gente esquece. Porque o fato, ele sim vai acontecer de envelhecer, mas eu vou ser responsável se eu vou envelhecer bem, se eu vou cuidar do meu corpo, se eu vou cuidar da minha saúde. Eu posso estar em minhas mãos, não envelhecer, mas envelhecer bem, envelhecer com saúde. Por isso há uma frase que eu gosto de usar, que ela diz assim: Senhor, dê-me humildade para reconhecer as coisas que eu não posso mudar, e coragem para mudar as coisas que eu posso mudar. Vou repetir para você. Senhor, dá-me humildade para reconhecer as coisas que eu não posso mudar, mas também me dê coragem para mudar as coisas que eu posso mudar. Saber distinguir. E aqui que entra a experiência da oração na contingência. Aqui que entra essa loucura entre necessidade e contingência, esse negociável e negociável. Aqui que há uma brecha para nós, a despeito de que as coisas podem acontecer e podem ser mudadas, porque tem algumas coisas que é determinação de Deus, soberania deles, mas há um ambiente para nós que Deus, o próprio Cristo, manda a gente orar, porque algumas coisas podem mudar por causa das orações que eu e você fazemos. E a Bíblia está recheada disso. Livro de Mateus, capítulo 24, por favor, Gui, Paulo, eu não sei mais quem está aí, Tamara, vocês confundem a cabeça do pastor, ainda bem que eu enxergo de longe, hein, Paulo? Já está aí, né, desenferrujando, né, meu lindo? Capítulo de número 24, versículo 1 e 2, olha o que diz a Bíblia nesse texto, palavras de Jesus. Jesus saiu do templo,
E enquanto ele caminhava com os seus discípulos em volta do templo, se aproximaram para ele mostrar as construções do templo, dizendo: olha que coisa linda. Versículo 2, por favor, Paulo. Jesus, porém, lhes disse: vocês estão vendo essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Se você observar na sua Bíblia, se você estiver com ela, o capítulo 24 é um capítulo escatológico. É um capítulo onde Jesus vai falar, dando início aos procedimentos que acontecerão depois da sua partida e também no final, nos últimos dias, ou seja, momentos difíceis da vida. E Jesus está dizendo bem claro aqui para nós que esses momentos serão bem difíceis. E aqui está claramente a necessidade, a realidade, o fato: não ficará pedra sobre pedra. Mas o que eu tenho que fazer com isso? Jesus, mais à frente, lá no versículo 15, por favor, vai acontecer, não ficará pedra sobre pedra. Versículo de número 15, capítulo 24. Quando, pois, vocês virem situados no lugar santo, o abominável da dissolução, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, lá atrás, falando das profecias, pode ir passando, Paulo. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, que o bicho vai pegar. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa coisa alguma, que o bicho vai pegar. E quem estiver no campo, não volte para trás, para buscar a sua capa, porque o bicho vai pegar. Inclusive, ai das grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Por que isso? Olha o que diz o texto. Opa, peraí. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Ou seja, pode deixar nesse versículo no 20, por favor, Paulo. Parece que Jesus está dizendo assim, vai acontecer algo, necessidade. Mas o mesmo Jesus que fala que vai acontecer, querendo ou não querendo, e essa profecia aconteceu das pedras sobre pedras, 60 e poucos anos depois de Cristo ali, aconteceu, alguns estudiosos dizem que foi ali, mas ele vai dizer de outras coisas que acontecerão, mas em meio a esse acontecimento, ele sugere ali no versículo de número 20, orem, entrem na contingência. Parece que há um espaço onde a gente pode entrar e de alguma forma perceber o agir de Deus, e se utilizar dessa brecha, para a gente entender que a contingência pode mudar alguma coisa. E ele diz isso bem claro: orem para que a fuga de vocês não seja no inverno e nem no sábado. E por que isso? Porque no inverno é difícil, e no sábado não pode, o judeu não pode correr no sábado, não pode fugir no sábado, não pode fazer nada no sábado. Então, peçam para Deus, ou talvez, o que o texto está dizendo é que há uma margem para negociação, para a gente conversar com Deus, e essa negociação, ela parte do princípio da fé, de uma prerrogativa de que Deus, apesar da sua soberania, nos permite de alguma forma agir em meio à nossa contingência. Por isso que, por que orar? Porque tem contingência. E olha só o que o texto diz para nós, por exemplo, Gênesis capítulo 18, não precisa mostrar o texto, Paulo, mas Gênesis capítulo 18 vai contar a história de Abraão, vários capítulos, especialmente 18, e ali é quando Deus quer destruir Sodoma e Gomorra, se você estiver com a sua Bíblia. E exatamente no versículo 23, Abraão começa a conversar com Deus, dizendo assim: Senhor, e se tiver 50 lá, o Senhor destrói? Deus fala o quê? Não. Necessidade, vou destruir. Contingência, estou conversando com Deus, estou orando. Aí Abraão percebe que não tem 50, fala: se tiver 40? Não, também não. E se tiver 30? E se tiver 20? Se tiver 10? Ele vai discorrendo, e aí de repente ele encontra alguns ali, e Deus salva a família do sobrinho de Abraão. Ou seja, há uma margem para participar, e essa ação, esse canal, me parece que é a oração de Abraão fazendo com Deus. Quando você olha para Êxodo capítulo 32, quando você percebe ali o povo todo no deserto, e quando Moisés subiu, eles fizeram um bezerro de ouro, e no versículo 9, por favor, Pedro, Caio, estou bem com vocês, viu, gente? Vocês estão acabando com meus nomes. Por favor, projeção. Êxodo capítulo 32, versículo 9, olha o que diz o texto. O Senhor disse ainda a Moisés:
Tenho visto esse povo, e eis que é um povo teimoso. Pode ir passando. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor. Deus falando para Moisés, ó, eu vou arrebentar esse povo, hein? E eu os consuma. E de você farei uma grande nação. Ou seja, vou por Moisés, por eles eu esqueço. Aí Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo, Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Pode ir descendo, Paulo. Por que deixaram os egípcios dizerem, ele os tirou de lá com más intenções para matá-lo nos montes? Ou seja, Moisés trocando aquela ideia de oração. Esse é um papo de secreto, inclusive estava no secreto no monte. Deixe de lado o furor da tua ira. Muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Olha a contingência. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Jacó, Israel, na troca de nome. Os teus servos, as quais por ti mesmo juraste, dizendo, multiplicarei a descendência de vocês como estrelas do céu. E toda esta terra da qual eu tenho falado, eu a darei à sua descendência para que possuam por herança eternamente. Versículo 14, Paulo. Então o Senhor mudou de ideia. Como assim, pastor? Há uma necessidade, há um fato e há uma contingência. Moisés entrou nesse caminho da contingência, orou, intercedeu e as coisas mudaram. Poderia aqui citar tantos outros textos, como por exemplo de Isaías, o profeta Isaías, falando com o rei Ezequias, em 2 Reis capítulo 20, quando Ezequias recebeu a notícia do profeta dizendo, você vai morrer. Ajeita a tua casa que você vai para o Beleléu. Ele entrou na contingência e falou, dá mais uns dias. E Deus deu quanto? 15 anos para o rei Ezequias. Contingência. Estava fato que ia morrer. Mas a contingência, a ação de uma oração mudou. Livro de Marcos capítulo 7, esse texto eu gostaria, por favor, Paulo, me ajuda. Versículo 24. Olha esse texto, irmãos. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e de Sidom, e tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Essas palavras de Jesus. No entanto, ele não pôde se ocultar. Claro, quem era Jesus? Porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus, e ela veio a se ajoelhar aos pés dele, e começou a falar com ele. Essa mulher, porém, era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Clamava. Mas Jesus lhe disse, deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Não é assim que funciona. Mas a mulher respondeu a Jesus, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Olha a oração dessa mulher, a conversa dela com Jesus. Então Jesus disse à mulher, por causa dessa tua palavra, por causa da contingência, porque você entrou aqui e falou coisas que, pode ir embora. O demônio saiu da sua filha. Versículo 30, por favor, Paulo. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Contingência. Por isso, queridos, oração não é uma forma de fazer Deus concordar com a gente, mas sim a forma de eu e você participarmos com Deus da obra dele. Ele nos dá esse privilégio, essa permissão. Dallas Willard vai dizer que a oração é uma conversa com Deus a respeito de algo que estamos fazendo juntos. É alguém, um filho que conversa com o pai a respeito do que está acontecendo e querendo, desejando participar com Deus da obra dele. E Deus nos permite, Deus age e nos permite, através de nós, fazer coisas maravilhosas. Deus sozinho faz tudo o que Ele quiser. Mas Ele deseja, Ele faz um convite para a gente entrar nessa contingência. Para o povo dele orar, para o povo dele buscar. O pai deseja que o filho participe desse tempo. Por isso, depois de entender tudo isso, eu quero te dar alguns desafios. Por que orar? Primeiro, porque há uma contingência, há uma brecha.
há um espaço bíblico que nos dá. E a Bíblia está cheia desses textos onde eu e você podemos participar para que as coisas se transformem. Segundo, por que você tem que orar? Se eu fosse você, eu pensava melhor. Porque orar é um encontro de desejos. Como assim, pastor? Orar é sobre o desejo do Isaías. Quando eu chego na oração, o desejo de Deus. Então orar é sobre dois desejos, o meu e o de Deus. E a intenção do Pai, quando vê esse nosso encontro, é que as nossas ações e os nossos desejos se alinhem ao desejo de Deus. Como o próprio Jesus diz isso na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 10, quando ele diz que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, a vontade dele prevalece, desejo dele. Como também o próprio Jesus em Lucas 22, 42, ele diz na oração do Getsêmani: Pai, afasta de mim esse cálice, minha vontade, contudo que seja feita a tua vontade, desejo dele. Por isso que orar não é você mostrar o que você quer, não é você fazer uma lista de ideias, de informações para Deus e falar: Senhor, eu queria assim, assim. Não é só sobre isso, é sobre você alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Olha o que diz o Salmo 37, por favor, Paulo, versículo 4. Olha o que diz esse texto, queridos. Agrada-te ou agrade-se do Senhor. Alinhe-se com o Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. É sobre Ele primeiro e não sobre mim. Olha o que Tiago diz para nós, capítulo 4, por favor, Paulo, versículo 1. Olha o que Tiago diz para nós, inclusive a respeito de oração. Versículo 1, 4:1. Queria me pegar, né, menininha? De onde procedem, essa versão eu conheço, né? De onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? É tudo dentro de nós. Desejo, prazer, Caim e Abel foi por causa disso. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas não podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm. E aí ele começa a trazer um problema. Nada tem porque não pedem. Versículo 3, por favor, Paulo. E pedem e não recebem porque pedem mal, orações equivocadas. E por que a oração é equivocada e ela não é respondida? Por que ela é chamada de uma oração mal? Porque a gente pede para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Então não tem a ver com a vontade dele, tem a ver com os meus desejos. E pergunto para você, quantas vezes você foi para o quarto secreto ou no momento de oração, ao invés de chegar lá e ficar quietinho, você não levou para Deus uma lista de coisas que você gostaria que Ele fizesse? Senhor, ó, essa semana eu vou ter isso aqui, vou ter isso aqui, vou ter isso aqui, vou ter isso aqui. Vê aí o que o Senhor faz. Oração é para a gente alinhar os nossos desejos com os desejos do Pai. Por isso que dá para ouvir mais do que falar, não? Quarta verdade que eu quero... Terceira verdade que eu quero que você guarde. Se você puder, ore. Porque orar aguça a nossa sensibilidade para o que Deus vai fazer naquele dia. Quem não ora, não percebe o que Deus está fazendo. Isso é tão claro. Romanos capítulo 8, versículo 28, por favor, Paulo. Deus está agindo o tempo todo, Deus está trabalhando o tempo todo, e muitas vezes a meu favor, ao meu lado, fazendo coisas por mim. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29, por favor, Paulo. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o desejo de Deus, na palavra de Paulo aqui à igreja de Roma, era dizer: todas as coisas, boas ou ruins, todas as coisas cooperam para o nosso bem, quando nós estamos no propósito de Deus. Inclusive um acidente. Já falei para vocês, inclusive meu carro já está aqui, pronto, arrumado. Se quiser emprestar o carro, está aí, para você viajar, carro de 7 lugares, grande. Só pegar, né, Davi? Davi já pegou, né, Davi? E foi num acidente. Meu carro, esses dias, estava indo para a Unesp, com a Michelle e o Thiago, cheguei lá, tinha um ferro lá, dessa altura assim, estacionei do lado assim, fui tirar, bati a frente do carro, bateu no ferro, amassou tudo, ficou, tinha que acionar seguro. E eu já disse isso a você, mas vou repetir. A gente estava nesses dias, naquela semana, fazendo campanha de oração do conselho da igreja. E naquele dia, a gente estava fazendo
os cabra macho, a galera da forja fazendo jejum. Olha que miserável. Campanha de oração e jejum e de repente dá uma dessa. Poderia eu, nessa contingência, ter a oportunidade de orar e falar, nossa, que miserável, ô Senhor, ó, o Senhor não está vendo se eu estou de jejum, até passando fome, e o Senhor não cuida de mim. Olha o fariseu aí. Brinquei, fui sensível, até brinquei com o Tiago e disse, Deus sabe de todas as coisas. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Consegui arrumar o carro no seguro, fez um serviço maravilhoso. Conheci a mãe, Dona Adere, a mãe da mulher que arrumou o carro. Fui visitar a mãe da mulher lá na Unesp, orar por ela. 77 anos a senhorinha, tudo por causa do acidente do carro. E ainda consegui o acordo que fez com o seguro, porque eles não conseguiam arrumar, ainda ganhar um dinheirinho. Olha. Imagina se eu na contingência fica, sabe o que a oração faz com a gente? Aguça a gente a ficar sensível ao agir de Deus. Como aconteceu no busão essa semana passada. Eu falei com Deus, falei, Senhor, eu preciso ir para lá. E a hora que Ele falou, não tem, eu falei, Jesus, me ajuda. E Jesus me ajudou. Fez o Leandro aparecer e pagar a passagem para mim. Me ajudar em meio ao ciclo. E eu orei aquele dia, continuei orando mais, e eu, em nome de Jesus, creio que logo um dia, eu vou falar, gente, irmãos, aquele é o Leandro. Ele vai olhar assim, vocês me conhecem? Já conhecemos, Leandro. Sabe por quê? Porque quem não ora, acha que tudo é obra do acaso. Sabe aquela musiquinha do Erasmo Carlos, do Titãs? Agora acertei. O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído. Vai não, irmão, você está na roça se você depende do acaso. Isso é música, isso é e se associa com outro pregador do tempo presente. Deixa a vida me levar. Vocês sabem, versículo, vocês não sabem, né? Peguei, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai levando. Vai deixando. Aí as coisas acontecem de uma forma maravilhosa, fala, foi coincidência. Irmão, não é coincidência, é sensibilidade ao Espírito. É porque eu orei quando eu saí de casa. Quando aquele acidente aconteceu do jeito mais breve e mais simplista possível, é porque Deus está cuidando de mim, porque eu orei. Quando um acidente com uma bicicleta, com um acidente com uma moto, ou com um acidente com um carro, Ítalo, que aconteceu com seu pai essa semana, que poderia ter acontecido coisas gravíssimas, não é coincidência, é cuidado de Deus, porque quem ora aguça a sensibilidade do que Deus está fazendo e percebe o agir de Deus em todas as coisas. Por isso, se eu fosse você, eu orava para que a sua sensibilidade ficasse mais aguçada. E você pudesse ver Deus em tudo. Tudo é Deus. Vontade ou permissão, mas tudo é Deus. Quarta e penúltima verdade que eu quero que você guarde. Por que você deveria orar? Porque tem coisas que acontecem com quem ora antes. Tem coisas que só acontecem com quem ora antes. Por exemplo, antes do fogo cair, Elias estava orando. Antes de Ana conceber ao filho, Ana estava orando. Antes do mar se abrir, Moisés orava. Antes de Salomão ser preenchido de sabedoria, Salomão estava orando. Antes de iniciar o seu ministério, Jesus estava orando. Antes de escolher os seus discípulos, Jesus estava orando. Paulo e Silas na prisão, antes daquela prisão se abrir e eles forem libertos, Paulo e Silas estavam orando. Por isso que tem coisas que antecedem a nossa vida e é a oração que vai entrar na contingência. E existem coisas que só vão acontecer depois que a gente ora. Mas infelizmente a gente não trata a oração desse jeito, meus irmãos. A gente faz as coisas, estou com dor.
dor de cabeça, o que eu vou fazer, irmão? Abra a gaveta para ver se tem remédio. Vai orar, miserável. Vai orar. Você não crê no poder da oração? Vai orar, é contingência, vai ficar doente. Então pede, Senhor, não estou bem, me ajude. E Deus pode usar remédios, Deus pode usar todas as coisas que Ele quiser. Mas a gente precisa entender que nós cristãos, a primeira coisa que nós fazemos, antes de tudo, orem. Jesus fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Antes de todas as coisas, ore. Antes de qualquer pensamento, ore. Antes de comprar um carro, ore. Antes de sair de casa, ore. Antes de fazer qualquer decisão, ore. Antes que você tenha que tomar qualquer atitude, ore. Por isso que orar sem cessar faz sentido para quem ora. Sempre. Mas infelizmente, a quinta e última verdade que eu queria te deixar para você guardar no seu coração, porque você tem que orar. Ore porque tem coisas que não acontecem, porque você não ora. Já viu gente travada na vida? Sabe que está enroscado, parece que travou. É serviço, é trabalho, é não sei o que, é família, é relacionamento, é namoro. Parece que o bicho é um poço de trava, né? Tenho que reconhecer, falando isso para vocês, que eu não conheço ninguém que tem uma vida de oração maravilhosa que vive desse jeito. Sabe por quê? Porque existem coisas que não vão acontecer enquanto você não orar. Dá alguns exemplos. Sabe a sua família? Quando você não dobrar o joelho por eles. Vou melhorar. Sabe o seu marido, aquele xarope? Quando você ficar reclamando dele e não se pôr em oração, ele não vai mudar. Sabe aquela esposa chata que só fala, só reclama? Quando você ficar combatendo e não dobrar seus joelhos e orar, não vai mudar nada, irmão. O apóstolo Paulo diz para nós que a nossa luta, na verdade, não é contra a carne ou sangue, mas contra principados. Então a ferramenta que a gente usa, a arma que a gente usa é a oração. 2 Crônicas, capítulo 7, por favor, Paulo, olha o que diz esse texto. E eu olho para esse texto e fico envergonhado. Segundo as expectativas que fizeram aí, a nossa população de crente está aumentando cada vez mais. Já passamos 50 milhões no Brasil. Uau! E o que está mudando na sociedade? Segunda Crônica 7,14. Olha o que diz esse texto. Se o meu povo, nós, que se chama pelo meu nome, nós, se humilhar, olha a palavra da contingência ali, orar, mais ação de contingência, me buscar, consciência, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Quando Deus vai agir? Quando a gente começar a orar. Não é quando você começar a votar certo. Não que votar errado e certo não faz sentido nenhum, faz. Mas o que vai mudar a nossa cidade, a nossa terra, o nosso país, é a oração do povo de Deus. E tem coisas que não vão acontecer enquanto você não orar. Está com o trem travado aí, irmão? O negócio está meio travado? A oração é o caminho pela qual a contingência aparece. Se você não ora, Deus não age. Por isso eu quero encerrar, e nós vamos partir para a nossa Santa Ceia. Contando para você um outro testemunho. De manhã eu falei sobre algumas situações que eu vivi já. Mas essa, lembrando do meu querido Romário, eu quero contar sobre uma queda que meu irmão teve, Romário. Gerações. Um tempo atrás, meu irmão subindo no telhado da igreja do meu pai, lá em Londrina. Alguns irmãos que já passaram por lá conhecem a nossa casa. E é mais ou menos 5 metros e pouquinho, mais ou menos, o telhado. E meu irmão foi limpar a calha ali, porque tinha parado de chover, estava entupido, caindo água dentro da nossa igreja. Igreja que meu pai é pastor lá. E meu irmão caiu de lá.
5 metros. Veio derrubando tudo. Arrebentou um forro que tinha lá de isopor. Arrebentou o ventilador que estava junto e caiu mais ou menos isso aqui. Dos bancos de madeira que a igreja tem. Quando ele caiu, minha mãe me ligou, avisando, falando: Isaías, seu irmão caiu, está no hospital. Eu falei: caiu da onde? Caiu do telhado da igreja do pai. E minha mãe disse assim para mim: mas fique tranquila, fique tranquilo. A mamãe sempre ora por vocês. Quando eu cheguei em casa, eu saí daqui, aquele dia foi um domingo. Na segunda-feira, corri para Londrina para ver e visitei meu irmão lá no hospital. Cheguei lá. Meu irmão olhou para mim e disse assim: eu sabia que você vinha. Meu irmão caiu de mais de 5 metros. Só a clavícula aqui soltou um pouquinho, saiu fora do lugar, encaixaram, fez fisioterapia. E eu brinco com meu irmão e com a minha mãe, quando eu entro no templo, eu falo: ó, mãe, volta para lá, no dia que eu cheguei, e limpa lá o templo. Falo: limpa do que, Isaías? Está cheio de pena de anjo, que seguraram o Oséias para ele não cair, não se machucar mais do que aconteceu. Sabe por que algumas coisas acontecem na minha vida que tem livramento? Porque tem alguém orando por mim. Como foi mencionado pelo nosso querido Romário, a nossa geração vai passar para outra geração dizendo: estou orando por você, vai em paz, filho. Coisas acontecem com quem ora. E por fim, quem ora tem testemunho para contar de si, do que Deus tem feito na nossa vida. Finalizo, ouvir, refletir e agir, perguntando a você: você entende que há uma contingência, uma responsabilidade, e isso chama-se oração? Por isso, segunda pergunta sobre orar, refletir e agir: como é a sua vida de oração? Dá para ser melhor? Pode ser melhor? Qual o seu testemunho? Qual a sua ação? O que você pode contar como respostas de oração que Deus deu a você? Pastor, eu não tenho. Talvez é porque você visita pouco o quarto secreto. Quero convidar você a fechar os teus olhos e pensar um pouquinho em oração sobre isso, enquanto as crianças vão entrar.